Aí, vamos... Ana, você estava gravando a aula local ou não? Não estou ouvindo você. Eu gravando? Não, não estava gravando. Na verdade, eu coloquei entendi lá. Sempre aparece para minha mensagem. Entendi o quê? Entendi. O que Não, ele aparece? sempre aparece a mensagem que o anfitrião está gravando a aula. Ah, daí você fala assim, ok, pode Eu coloco gravar. entendi. É Tá uma coisa. ok, tá sempre gravando. Então, Acho que aí beleza. eu perdi um pedaço aí. Não sei o que É, aconteceu, travou de repente. é, acho que é o meu micro agora. Ou está sendo ele e você está levando a culpa aí. Alguém tem que pagar. Agora não vamos culpar o Al- micro. Mas acho que é o micro. Alguém tem que ser culpado. É esse computador, sim. Ele já deu seu show já, além da cota e investimento não mudou muito, não. Mas aí Bom, depois eu acesso lá e pego o pedacinho que faltou. acho que é bem pouquinho. Alguma dúvida, então, do inconsciente, inconsciente? Tudo em Eu paz? só fazer uma pergunta do processo terapêutico, quando você quando a pessoa vem para o processo terapêutico, você faz algum tipo de contrato com essa pessoa, independente da questão financeira, nada disso. Um tipo de contrato para estabelecer alguns limites. Como esse, né, que eu estava comentando, olha, se você vier de uma forma que for impossível a gente poder ter essa sessão, não tem como vir. Eu pergunto isso porque eu sou assistente social de formação e onde eu trabalhava, a gente tinha uma equipe e eu fazia orientação para as famílias. Mas, lógico, às vezes tinha algumas condições que às vezes você tinha de outra forma. E tinha algumas pessoas, drogaditos, tal, que às vezes vinha daquela forma que aí a gente lembrava, entendeu? Olha, dessa forma não dá. Sim, A gente não vai chegar em lugar nenhum e até em termos de segurança, né? A pessoa realmente fora de si, do paciente, e você tem até receio de que possa ser dito ou ouvido, a pessoa age de uma forma que você não tem como conter tudo sozinho. Tá. E a gente caía muito nessa, olha, você lembra do nosso contrato? Dessa forma não vai conseguir rolar. Entendi. E então, funcionar. acaba funcionando, mas funciona assim, ó. No processo terapêutico, a gente não coloca basicamente nenhuma regra, certo? A não ser o procedimento, uma vez por semana, né? O horário, seu horário tal a tal horário, de repente você pode colocar se faltar vai ser cobrado, se justificar uma hora antes, não, você pode colocar. Normalmente eu não coloco nenhuma no paciente, entre aspas, normal, sem nenhuma instrução que eu vou dar depois. Por quê? Porque aí ele vai se expressar da maneira que ele é. Vai chegar atrasado, vai achar que tem que ficar passando do horário porque ele chegou atrasado. Então, eu preciso entender quais são a forma, as maneiras que ele desenvolve frente ao mundo pela réplica que ele dá na sessão. Então, tem um paciente, né, que eu falei que a sessão é 50 minutos e eu faço 1 hora. E teve uma sessão que a gente chegou nesses 50 minutos, e normalmente eu faço 1 hora. Mas teve uma sessão que, tipo, sabe quando você chega nos 50 minutos top ali, você fala, tem que ser falado, a pessoa também fala e, tipo, acabou. Não dá para falar mais nada, se falar, estraga. Mas ele falou, faltou 10 minutos, né? Vamos falar mais. Aí, tipo, falou o quê? Não tem o que falar. Se a gente falar alguma coisa, a gente vai abrir uma coisa nova e, tipo, vai estragar o que a gente falou, ou vai abrir uma coisa nova que não vai dar conta. E, tipo, eu percebi o quanto ele poderia, óbvio que eu ia pesquisar mais, mas ele poderia ser rígido demais, ou sovina, ou, tipo, não posso perder, então eu preciso entender isso. Então, foi bom acontecer isso, porque eu vi que ele queria aproveitar aquele tempo como se fosse algo que ia mudar a vida dele, né? E quanto ele não ia brigar, né? Ou ele briga com o mundo em relação a essa questão. Então a gente deixa à vontade. Agora, quando há uma problemática específica, por exemplo, eu comecei a atender agora, novamente, que eu tinha parado, porque eu falei, não vou atender mais, não que a pessoa liga e eu falo, não vou atender, né? Isso nunca ocorreu. Mas eu deixo claro o que eu pretendo, vamos pensar assim, para o universo, ou para você mesmo, que tipo, se não for dessa maneira, eu não quero, porque não vai virar. Então, dependente químico parou de vir. Parou, não veio mais.
E como uma pessoa precisou, e eu fiz um trabalho terapêutico, um trabalho com a microdose e um trabalho com a ayahuasca, e a pessoa tinha desistido da vida, desistido de todas as clínicas que passou, e, tipo, era o último recurso dela, e ela queria tentar, e as pessoas ao redor dela conheciam meu trabalho, faz curso de outros cursos aqui. Eu falei, tudo bem, mas existem regras. Por quê? Porque eles não têm disciplina, eles não têm responsabilidade, eles chegam atrasados, eles param. Então, existe uma regra. Se seguir, beleza, conversa lá e vê se quer. E assim funciona. Aí a pessoa aceitou, e aí eu vim e conversei, precisa fazer isso, sim. Então, deixei claro os parâmetros para que pudesse transcorrer da minha parte com tudo que eu posso passar para a pessoa. E a pessoa aceitou, estava pronta, perguntei o quanto realmente a pessoa quer, então, disse algumas intervenções que eu faço para ver o quanto a pessoa está pronta para aquilo, e fizemos, e realmente, né, acho que já comentei, foi um sucesso, a pessoa realmente saiu da droga, não voltou mais, aí começou a trazer todo mundo que conhece, né, e aí, então, eu comecei a retomar esse trabalho, né, e até penso num espaço diferenciado do que aqui, mas nesse momento não dá para pensar em nada diferente ainda. Mas foi e há uma regra, entende? Então, se fosse atender dependente químico de alcoolismo, né? Então, eu ia deixar claro, olha, não dá para vir na sessão alcoolizado, se você beber, não vai ter sessão naquele dia, você vai perder a sessão, né? Então, você vai pagar a sessão, porque está reservado para você. Então, eu ia colocar, porque existe uma característica própria daquele grupo, uma forma de agir, de um modus operandi, entende? Então, aí precisa. Mas o paciente sem esses grupos, então, não. O ideal é que você perceba como a pessoa funciona. Então, às vezes, o paciente tem que esperar na sala. Você não vai falar, talvez você tenha que esperar um dia ou outro. Não falo nada. De repente, eu estou atendendo um paciente que eu vou precisar ficar mais 5 minutos, 10 minutos, então o paciente vai esperar, certo? E aí eu vou perguntar o quanto ele está elaborando aquilo, o quanto aquilo ele aceita. Eu vou provocar para que eu tire dele a insatisfação de esperar, porque ninguém gosta de esperar. Né? Então, agora, né, eu deixei à vontade para que ele possa se expressar ou vou provocar. Agora, se a gente coloca todos os parâmetros, a pessoa se enquadra, entendeu? Se encaixa e fala, vou agir, então, conforme você falou, tem que agir. E aí eu não conheço ela. Vai demorar mais para conhecer, ou uma parte não conhece, porque vai simular, igual um casamento. Se a mulher conta para o marido tudo que ela não gosta, ele vai entrar na regra, não vai? E vai seguir o padrão. Mas, por trás, ou algum momento, ele vai se rebelar contra aquilo. Mas você nunca deixou ele à vontade para saber quem ele é. E o medão de saber quem ele é. Né? Então, o relacionamento dá certo, você tem que deixar a pessoa à vontade. Seja você, vai lá. Quero, vai. E vê até onde vai. Se você dá conta, se para você é bom, se é uma dor sua, ou se não é legal. Agora, se você fala, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Não, também não. A pessoa se enquadra. E vai levando, de repente, 20 anos. Mas nunca foi ele mesmo. Ou ela mesma. Entendeu? Então, deixa à vontade. É assim que batiza, né? Quando era criança, é assim que batiza um pipa, né? Que fala papagaio, pipa, já viu? Pipa, né? Pipa vocês conhecem, né? Então, a criançada, quando vai colocar um nome no pipa, ela solta toda a linha. Na hora que a linha toda saiu, foi até o fim, ela batiza. Ou seja, ela identifica. Então, né, metaforicamente, terapeuticamente, é assim no relacionamento. Você dá corda. Não viu? Esse termo acho que já ouviram. Né? Já dá corda para a pessoa. O que é isso? Né? Você vai soltando a pessoa até ver onde ela vai. Na hora que ela chegar no fim, você dá o nome. Tipo, não dá. Esse é o nome que não dá. Entendeu? Então, agora, se você protege, se você cerca, você nunca sabe o que está acontecendo. E não é bom ser a gente mesmo? Da mesma maneira que é bom a gente ser a gente, então o outro seja o outro. E aí a gente olha e se dá. Agora, se não ficar sendo hipócrita e mentindo, lá na frente vocês vão discutir, né? Você nunca foi assim, mas sempre foi. Eu não podia ser. É que eu não podia ser. Eu estava guardando, estava, né? Inconscientemente é uma parte. Entendeu? É isso. Vamos lá. E o insight, né? Ou intuição. Então, vamos tentar classificar esses dois conceitos, né, numa compreensão única, para que a gente possa
racionalmente trazer a intuição para um processo mais lógico. É a súbita percepção ou compreensão repentina de alguma coisa, ou solução de um problema. Então, um problema, ele carrega a solução. Carrega. Por exemplo, você tem uma equação matemática, um desafio ali, um problema. Onde está a solução? Na compreensão de como aquilo se processa. Tem uma fórmula, tem uma regra que você usando aquilo aparece. Simplesmente aparece a resposta com as regras. Então, o insight, a intuição, é aquele momento em que você compreende algo, que você saca, que você elabora, que cai as fichas, que você fala, puxa, agora eu estou entendendo o que meu pai falou quando eu tinha 15 anos. Já não fizeram isso? Agora eu estou entendendo aquela vivência, aquele livro. Então, isso é o momento em que os elementos que você tem como instrução te dá uma compreensão ou te dá uma compreensão maior ainda. E por que isso acontece? Uma das razões é a revisitação, que eu disse para vocês, desses elementos, e o outro é a maturidade de olhar com uma profundidade maior aquilo. E essa maturidade só vem da experiência de mais elementos de outras áreas que você viveu para olhar aquilo de novo. Entende? Isso deve ter acontecido já conscientemente com vocês. Inconscientemente, tenho certeza que aconteceu. E não dá para acontecer na hora que a gente quer e na profundidade que a gente precisa, mas sim no momento em que vai acontecer com essas performances que eu disse. Isso significa o quê? Que seu paciente só vai ter no momento dele, não no momento que a gente quer. Está na cara, você não está enxergando que ele está fazendo isso para você, que ele está fazendo você de gato, sapato, que você está sendo submissa, que você não está sendo... Não dá para falar isso. Já falaram isso para ela. Você precisa colocar mais elementos e fazer com que ela revisite. E aí ela vai falar, puxa, não é que ele está sendo sacana comigo, o que ele está me fazendo? Ela precisa chegar, ele, né? Precisa chegar nesse conceito. Como? Construindo sinapses novas da compreensão daquilo. Não adianta eu tentar colocar. Você vai, ou você concorda, porque, tipo, estou sofrendo, então, se eu estou sofrendo e você fala que é isso, então é isso. Ela não construiu. Ó, você está num relacionamento abusivo. Tá vendo? Você está sofrendo? Estou. Então, isso é abusivo. Ah, ela não construiu isso. Construir é preparar a pessoa para a pessoa pensar, mas por quê? Que nem eu perguntei outro dia para um paciente. Você percebe que você está se permitindo a ser punido? Por isso, por isso, por isso, por isso. Pergunta para você, por que você está fazendo isso? Mosquitão. Por que que... É abelha? Cuidado, Ricardo. A abelha está aqui. Por que que você está se permitindo a ser punido? Uma parte que eu já sei, né? Não porque é paciente, mas como instrução, é que se eu faço algo errado, ou o que a minha mente considera errado, eu preciso compensar. E como que compensa algo errado? Como que a gente aprendeu? Qual é o código que está ligado à espiritualidade e à religião? Castigo. Vai ajoelhar no milho, vai pagar a promessa, vai se autoflagelar. Ou seja, a dor, a punição. Como que era a educação? Ou como pode ser pontualmente uma educação, né? Chegar e falar, vou dar uma chinelada na sua bunda, você vai ver se você não para de fazer isso. Não é uma punição? Então, tipo assim, se eu levar a chinelada, se eu fizer errado e ver a chinelada, tá tudo certo. Tecnicamente, inconscientemente, é isso, não é? Então, entendo que a intuição é quando esse processo fecha. E esse fechar tem estágios, cada vez mais profundo, conforme a experiência que eu tenho de mais áreas, de mais situações. Porque a nossa mente vai associando experiências, e fala, olha, todas essas experiências que você teve em diversas áreas sobre isso, olha essa agora.
Puxa, olha só que interessante. Não é mais da mesma maneira. Então, conta a experiência, sem dúvida alguma, gente. Sem dúvida alguma. Vocês são prova viva, né? Ninguém aqui é mais criança e vocês já viveram algumas situações que hoje vocês olham para ela e falam, nossa, como eu sofri nisso quando eu passei e hoje isso não me leva a esse sofrimento. E se acontecer, me leva a agir de maneira mais inteligente. Entenderam? Agora, como que esse insight, essa intuição pode ocorrer mais e melhor? Com a nossa permissão. E como é a nossa permissão? Que a nossa censura não nos bloqueie de enxergar isso. Porque se eu tenho uma censura extremamente rígida, se eu me puno, se eu me cobro, se eu sou uma pessoa inflexível, a chance de eu perceber as realidades é menor. Porque a cada vez que eu percebo, eu aumento minha punição. Acabou até a mesa. Eu aumento a minha punição. Mas se eu sou uma pessoa que não me puno e sim procuro me corrigir, eu vou enxergar cada vez mais o que eu preciso. Mas se eu enxergar e me punir, eu vou enxergar cada vez menos, né? Porque quem quer ficar sendo punido? Ninguém. Entenderam? Então, o que impede a gente de ter insight, de crescer, de evoluir de maneira cada vez mais rápida, é uma censura rígida. Então, flexibiliza a censura. Para de achar que tem que ser perfeito ou que era perfeito. Não tem que ser perfeito e nunca fomos perfeitos. E somos perfeitos, porque somos aquilo que podemos ser. Por toda a construção que a vida nos deu. Não dá para ser diferente. Ah, mas eu tenho que ser igual Jesus, igual Buda. Não, quem falou? Você é o que você é agora. Ah, você quer ter esse referencial? Então, tem uma bela de uma caminhada. Mas faz que nem a menina do hambúrguer. Entende? Hoje come hambúrguer de lentilha. Amanhã, se de repente não tiver outro que você quiser comer, come o hambúrguer do boizinho. E agradece o boizinho. Para fazer parte do seu sistema. Mas não tenta ser o que você não pode ser. Por uma idealização. Certo? A abelha. Estou rindo por causa da abelha. Nenhuma dúvida? Esses termos são bem leves. Agora começa a brincadeira séria. Um salário mãe. Temos tempo. Esse é suave também. Mas vocês vão ver vários termos agora que vai falar assim, caramba, professor, caramba, puxa vida. Esse é um termo muito importante. Já viu naquela frase assim, joguem pedras, com as pedras vou fazer um castelo, coisa assim, né? Isso chama-se construção, não é isso? O castelo realmente é feito em pequenas partes. E depois de todas as pequenas partes reunidas de maneira ordenada, de maneira correta em relação àquilo que se quer fazer, se torna um castelo bonito, agradável, harmônico. Mas ele não nasce castelo, nasce. Então, para que eu possa entender meu paciente, eu preciso pegar todas as informações que ele está me dando e colocar ou no lugar certo ou no meu tabuleiro para que eu entenda aonde vai cada peça. Então, tudo é importante que o paciente fala. Não necessariamente aquela história enorme dele, mas as pérolas que estão em cada parte da história. As pepitas, eu chamo de pepitas de ouro. Acho que é essa de ouro só, não sei. Mas as pepitas. As pessoas querem uma barra de ouro. Essa barra de ouro veio da onde? Os pequenos pedacinhos. Então, não pense que a terapia vai ser assim. Olha, vou contar para você algo revelador, igual a novela mexicana. Você, meu pai não é meu pai, seu pai não é seu pai. Uma coisa do gênero, assim, meu Deus. Sim, em alguns momentos alguma coisa vai ser bem impactante, mas não é ela que vai construir uma terapia.
São as pequenas informações, pequenas pepitas, que você vai somando, forma uma barra. Vai somando, forma outra barra. Então, isso é a construção, aquilo que eu vou captando no meu paciente e compreendendo, ainda de maneira pequena, rasa, mas eu entendi um pouquinho de você. Entende? Então, todos vocês aqui estão dando informações. Rasa. Mas cada dia que eu estou com vocês estão dando várias informações rasa. Rasa. Mas todas as informações rasas somadas, eu sei bastante de você. Eu já acho que comentei também, mas vamos lá novamente. Tem um vídeo que aparece alguns videntes, nada contra vidente, pessoas que veem futuro, né? Porque tem alguns conceitos que eu compreendo de maneira lógica isso. Aí, se alguém quiser depois me pergunta, eu falo em aula aqui também. Mas eles estão lá numa tenda com turbante, outro com véu, outro com... Cada um caracterizado de uma maneira para que fala, ó, essa pessoa trabalha com leitura do futuro. Um lê a mão, um lê a borra do café, cada um faz de uma maneira. E a pessoa fala muitas coisas sobre você, que você fala assim, meu Deus, como que pode? E depois de passar várias pessoas, esse vídeo é lindo, gente. E depois de passar várias pessoas sobre vários profissionais, eles abrem a tela do fundo, ou seja, a tenda lá abre, e tem lá umas 30, 50 pessoas no computador. E eles vão nas redes sociais e pegam todas as informações, reúnem e entregam para o vidente. E aí ele fala, você está querendo comprar uma moto. Não, você tem uma moto, você vai sofrer um acidente. Esse acidente é de moto. Uma moto preta. Você tem moto preta? Tem. Está lá na internet. Entende? Vejo você no passado se divertindo com criança. Está lá, ele se divertiu, trabalha com criança. Tem várias cenas com criança. Fala, não, é verdade. Então ele vai ganhando o quê? Credibilidade, porque ele está falando coisas que aconteceram. Entende a construção? É isso que a gente faz com o paciente. Não, a gente não entra na rede social, tá? E nem tem uma equipe de 50 pessoas. Mas ele vai me dando informações. Ah, meu pai não presta, meu pai não vale nada, meu pai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E em alguns momentos ele fala, nossa, olha, lembrei de uma cena do meu pai, ele cuidando de mim, blá, 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 blá. Um monte de cena pequenininha. Você reúne tudo. Aí na hora específica, você entrega para ele, fala assim, você falou para mim que seu pai fez isso. Aí ele fala assim, não fala, ele pensa, nossa, o pai cuidava de mim. Muito mais do que eu estou imaginando, do que eu sentia. Não fiz nada, fiz. Eu apenas reuni as informações dele, que é sempre isso que a gente faz. Eu não vou pegar e dar um sermão nele. Quer saber de uma coisa? Você não é ingrato, você não vale nada. Porque você é uma pessoa assim. Isso é sermão, né? Porque seu pai fez isso para você, fez isso. Ele vai se defender de qualquer jeito. Ele vai falar, mas também não fez mais que obrigação, porque ele fez isso. Não vai funcionar. Aí se eu devolver o que ele falou e falar, você me falou isso do seu pai, me explica melhor. Ou você falou isso, tal pessoa, me explica melhor para eu entender. Ai, meu Deus, tá mesmo. Ui, tá aqui, né? Tá. Saiu. Já senti a dor antes de picar. Nem precisa picar mais. Faz isso, né? Eu já estou curado. Mas se eu preciso, venha. Ó, doce picada. Não tem esse masoquismo, não. Mas eu sei que quando precisa, a gente já tomou umas medicinas da floresta brava, né, Ana? Escambou da vida aí, os negócios que, tipo, você vê, você vira o 8, 9, o 10. Enfim, vamos voltar para a aula, tá gravando. Tem que cortar a cena, né? Então, isso é muito importante, gente, nós entendermos que, por mais irrelevante que seja a informação, porque a gente não tem experiência, ou porque a gente possa desclassificar uma informação, não desclassifica. Pelo contrário, procura entender o que mais tem nessa palavra, nessa frase, nessa questão. O que a pessoa quer contar para mim com essa história enorme, essa fábula? O que está por trás? Qual a essência disso? Não é a história, é o que está por trás dela.
Não terminava logo. Então, a construção, ela é constante, constante. A gente nunca fecha um quadro. Por quê? Porque a gente é infinito. De sentimentos, informações, está todo momento se transformando. Então, eu nunca fecho um quadro com o meu paciente. Meu paciente é isso, é aquilo. Não. Hoje ele apresentou uma face, outro dia ele apresenta outra, hoje ele apresenta de uma maneira, com uma tonalidade, amanhã essa mesma faceta com outra tonalidade. Então, eu estou construindo. E conforme eu vou construindo, eu tenho um esboço, eu vou validar isso com o meu paciente e vou fazer com que esse processo dê seguimento, que dá tempo ainda, que é a interpretação. Então, a interpretação é a minha compreensão desse conjunto, que é o que eu perguntei para ela, assim, mas o que é, nem lembro a palavra que foi que ela falou, mas o que é, sei lá, repulsa? O que significa isso para você? A mesma coisa, meu paciente fala assim, eu não aceito isso, tá? Mas o que é esse não aceitar? Você tem ódio, você tem bronca, você tem nojo, você tem repulsa, o que é não aceitar? Eu preciso compreender. Então, a interpretação da construção que eu estou fazendo, ela precisa de uma interpretação. Primeiro é a minha, tipo, estou compreendendo com os meus princípios, eu preciso entender com os seus. Então, a interpretação é o que ela veio aqui e fez a interpretação. Quer dizer isso, essas palavras. Então, é a tradução. A tradução é, quem tem a tradução do que está sendo falado? O paciente. Senão, eu vou estar sempre traduzindo com o meu vocabulário, com a minha história. Entende? Então, isso é constante. Para quê? Para que a gente não construa uma imagem do paciente semelhante à minha. Eu preciso construir a imagem dele. Como ele vê, como ele interpreta, como ele analisa, como ele vê tudo aquilo. Aí sim vai entrar o meu papel procurando, né, trazer um ponto de vista diferente, fazer com que ele enxergue aquilo que ele trouxe como um conjunto de informações, para que a gente devolva o paciente para o paciente. Em parte, no momento certo, uma hora, uma parte maior, mas a gente devolva constantemente ele para ele. Estão compreendendo? O que é o autoconhecimento? A gente está fazendo com que o paciente tenha autoconhecimento, desde que eu não deforme a informação. Desde que eu não deforme a informação, eu estou fazendo o paciente ter autoconhecimento, ou seja, ele está olhando para a história dele. Ele está olhando para as informações dele. Eu assisti uma série que relata muito isso que você vai dizer. Inclusive, ela é muito diferente dos clichês que a gente já é acostumado a ver, porque ela mostra essa construção e a gente imagina que aqueles personagens são aquilo, e aí a gente percebe, junto com eles, que a trajetória deles, né, não é aquilo. É muito bonita, uma série coreana, muito bonita. Como é o nome? Tudo Bem Não Ser Normal. Muito. Se você achar, põe no grupo e comenta. Mas nós comenta para falar aquilo que o professor falou. Essa série mostra isso, porque aí a referência fica ativa. Ela é muito profunda, sabe? Faz com que a gente também perceba, né? É muito, muito legal. Eu vou colocar. Muito, muito bonito. E isso, gente, vem do princípio que se eu perguntar para 50 pessoas, melhor, se você perguntar para 50 pessoas quem é o Ricardo, cada uma tem uma versão diferente. Cada um vai ressaltar um ponto de vista diferente. E entre esses 50, Ricardo, de cada pessoa, vai ter pontos de conflito, em que uma pessoa fala uma coisa e a outra fala uma situação oposta. E você não vai saber quem eu sou pelas pessoas. Entende? Você vai saber quem eu sou com a sua experiência. Então, isso é muito importante porque o paciente está falando a história, a vida, né, dele, e eu não posso transformar da maneira que eu estou entendendo. Então você é agressivo, você é isso. Não. Deixa eu entender, devolvendo para a pessoa. E ela vai validando aquilo. Então, isso é muito importante, senão eu descaracterizo a realidade, eu começo a pregar.
Entendeu? Mesmo sem fazer da maneira que eu brinquei com vocês, né? Dando um discurso na pessoa, mas eu estou pregando o quê? A minha forma de interpretar as coisas. Então, eu não posso perder isso de referência também. Eu preciso entender, eu acho que ele é isso. Ok. Isso é o meu achar pela minha construção mental, pelos meus princípios, meus valores. Agora, deixa eu ver ele por ele. Ou seja, você falou que isso, é isso. Não é, né? Todas as coisas dessa forma, né? Mas o princípio para vocês entenderem é esse. Eu preciso que ele valide o que ele fala. Como? Ele falando de novo aquilo de uma forma diferente, porque eu estou entregando para ele uma forma diferente daquilo. Você mesmo está perguntando a mesma coisa de maneiras diferentes para ver a resposta dele e chegar Validando no consenso em aquilo, relação a... né? Ou ampliando, né? Ou ampliando, ou ele mostrando todas as contradições da mesma coisa. Entende? Que é o que a gente tem, a maior parte das coisas. Eu amo, odeio, não gosto, gosto. Uma hora eu não sinto nada de um mesmo objeto. Então, eu preciso entender tudo isso. E o quanto tem mais dessa informação, né, nesse mesmo objeto para que eu apresente para você. Olha, me fala um pouco mais sobre essa questão. E nessa fala, a gente vai tendo uma compreensão daquilo que a gente não tinha. É como se você estivesse olhando a sua casa no momento que você está feliz e vendo os pontos bons. Minha casa é boa e tal. E no momento que você está triste, você olha a sua casa. No momento que você está querendo mudar tudo na sua vida, você olha a sua casa. Você vai ter uma visão diferente. Mas todas elas têm. Mas qual é prevalecer? Qual vai te conduzir ao que você precisa? Então, você vai trazendo uma harmonia dessas realidades para uma realidade só, que é a administração dos pontos reais que a casa tem, conforme a sua emoção e sem a sua emoção. Ou seja, você se afastando do objeto e observando. Porque todos os pontos são reais e todos são... E um deles é mais real em algum momento do que outros, conforme a emoção. Não é isso? Você está com a emoção triste, aquele é real, o resto não é mais. Então, você consegue enxergar todos eles como uma realidade, se afasta e percebe que todos são reais e todos pertencem ao mesmo objeto. Mas precisa ter uma harmonia. A harmonia é justamente se afastando, olhando e percebendo o que você quer da sua vida. Eu quero isso. Então, esses elementos contribuem desse objeto para isso. Esses elementos não contribuem. E aí tem mais coisas que eu vou falar depois. Porque a gente não consegue mudar. Em 5 minutos dá para falar uma delas. A principal. A gente não... Nesse processo de interpretação e seguindo numa análise já com vocês, né? Vocês fecharam o conceito. Uma das coisas que impede a gente de mudar algo são os ganhos primários e secundários. Vamos ficar no primário. Por que eu não deixo o meu trabalho, por exemplo? Você reclama dele, que é ruim, que você sofre, que não aguenta mais. Mas uma das razões que você não larga o seu trabalho é porque tem um ganho. De repente é o salário. De repente é a comodidade de não procurar outro emprego. De repente é o seu medo de você achar incapaz de buscar uma nova profissão. Tem um ganho que te mantém acomodado. Quando você olha esse ganho, ou você entra em harmonia e para de reclamar, ou você vê que não é um ganho, então se mexe. Porque se ficar reclamando não faz mais sentido agora. Percebe que existe sempre um ganho vinculado a algum movimento que a gente está sofrendo? Quando não tem ganho, e a gente percebe, se movimenta. Quando tem o ganho, para de reclamar. Isso está ganhando mais. Então, faz sentido reclamar. Estão percebendo que sempre tem um ganho por trás? E a gente vai identificar o ganho antes do paciente, perceber se ele está pronto para ver o ganho, o que ele precisa desenvolver para enfrentar o sofrimento que ele tem daquilo que não é bom, mas tem um ganho.
ganha dependência, de alguma forma, daquilo que a gente acha que não vive sem. Entendeu? Ganhos primários. É chuva isso? Não. Vai refrescar agora. Fechou. Ricardo, Diga. agora que você terminou o raciocínio, eu fiquei curiosa para você explicar sobre a questão dos videntes do futuro. Dá para explicar? Um comentário no final. Que era? Nossa Senhora. Minha nossa Shiva, então, vai. Minha nossa Shiva. Qual que era mesmo o comentário? Eu dei alguma dica, né, que vocês me lembrarem? Uma visão sobre os videntes. Nossa, que Sobre defesa. o vídeo que você falou, que desse vai estar lá atrás. Função das redes sociais. Não, mas ele falou antes de contar. Isso. Daí você falou que tinha uma visão lógica sobre isso. A visão lógica, isso, eu lembro. Agora, do que eu falei, agora preciso lembrar da instrução. Nossa, sabe, cansaço mental. A visão lógica dos videntes. Nossa, não estou lembrando, gente. Se não estiver conectando hoje, a gente deixa para a próxima aula. Travando. Deu Para pau no assim. HD. Travou o HD. Eu não estou lembrando. Nossa, eu fico com uma raiva disso. Mas ele quase veio a hora que você falou, quase ele voltou aqui. Acho que foi mais ou menos o que você acabou explicando, que a pessoa traz informações dela própria, que você consegue identificar algumas coisas, e aí você pode expressar, e a pessoa pode entender aquilo como uma previsão. Lembrei. É assim, e enxergar o futuro. Não falando dos videntes ou qualquer coisa, mas qual é o princípio lógico de enxergar o futuro? É quando você está numa posição estratégica. Se você está numa posição estratégica, você pode prever o futuro, prever o possível futuro. Então, um exemplo é assim. Imagine que você está no alto de uma montanha, e nessa montanha tem uma estrada. E nessa estrada, lá no início da estrada, depois de 2 horas a pessoa caminhando, e ela está caminhando com a sua carroça cheia de ouro, você está vendo lá de cima que tem um local que os bandidos ficam e estão. E são bandidos assassinos. Se você conseguisse conversar com aquela pessoa, falar para ela, olha, daqui 2 horas você pode morrer, você não está possivelmente prevendo o futuro para ela? Na posição que você está conseguindo falar, daqui 2 horas você pode morrer. Não é que você vai, mas você pode. Percebe que é possível você prever um possível futuro? Se você tiver uma posição estratégica? Isso é um futuro real ali. Então, é esse princípio que eu uso como uma lógica de uma possibilidade de uma previsão do futuro. Se você está se alimentando mal, hambúrguer cheio de gordura, já viram hambúrguer na airfryer? O que sobra ali? Imagina isso na sua artéria daqui 20 anos. Eu posso prever que você vai ter um infarto. Não é uma coisa muito lógica, né? Então é mais ou menos essa linha de raciocínio que, de repente, nos falta para entender coisas além da física. O que é um metafísico? Além, né, do que a gente está vendo, está sentindo e observando. Porque falta elementos. Mas quando a gente consegue seguir um raciocínio lógico, fala assim, puxa, olha que legal. Será que esse raciocínio lógico, numa dimensão diferente, né, não é possível ter algumas certas compreensões? Pela lógica, sim. É o que, né, a ciência, antes de provar alguma coisa, procura teorizar. Né? O que é uma teoria? Né? Ela procura desenvolver uma linha de raciocínio sobre uma possibilidade de uma situação e aí desenvolve um cálculo matemático para se aproximar dessa possibilidade. Era isso. Paz. Maravilha, gente. Então, gratidão a todas aí, né? E até o próximo encontro. Que agora vem vários termos pequenininhos assim para a gente, tá bom? Até mais, Ana. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigadão. Fechando aqui.
Empresta a chave para abrir lá, Ricardo. Sim.